Bem, no vídeo dessa semana eu gostaria de falar um pouco sobre a armadilha da renda média, tá? Bem, a armadilha da renda média é um termo que foi cunhado porque eles estavam percebendo que países saíam da pobreza, eles começavam a evoluir muito rápido, mas chegavam num patamar que eles começavam a estagnar. Então eles não conseguiam continuar se desenvolvendo para se tornar um país desenvolvido como os Estados Unidos ou os países da Europa, por exemplo. Então tem uma hora que o país chega num patamar ali que ele não evolui mais, e daí começaram a estudar por que os países não conseguem passar desse patamar e chegar no nível ali dos desenvolvidos e trazer uma vida melhor para a sua população, tá? Bem, países subdesenvolvidos, assim, muito pobres, eles têm uma vantagem que não tem como você colocar muitas regulações, ou simplesmente se você colocar, as pessoas vão simplesmente ignorar e continuar a vida. Como, por exemplo, eu fui para o Peru recentemente, lá a maioria das pessoas trabalha informal, porque tem as regulações ali para trabalhar formal são tantas que eles acabam não conseguindo emprego e eles acabam, então vou aqui fazer meu negocinho, vou vender um negocinho na rua, vou fazer alguma coisa, e eles trabalham meio que informal mesmo, tá? Outro exemplo, na Argentina estava muito ruim a situação, então e estava cada vez pior, só piorando, e daí eles tiveram que fazer algumas reformas para conseguir liberar a economia e conseguir voltar a gerar empregos, voltar a gerar prosperidade. Então eles chegaram num ponto ali que não tinha mais escolha. E outro exemplo que eu também posso dar aqui da América do Sul é a Venezuela, que eles chegaram nesse ponto igual a Argentina, só que ao invés deles fazerem reformas, eles também ignoraram totalmente a realidade, continuaram colocando normas e imposições ao invés de liberar a economia de uma vez. E também lá, se você for ver, a população ignora totalmente as leis e continua trabalhando como se nada tivesse acontecendo e só segue a vida igual em outros países subdesenvolvidos, tá? Se você for ver lá na Bolívia, ninguém mais usa a moeda deles, que eu já nem sei mais qual que era, Bolívar, depois passou para uma criptomoeda chamada Petro, mas ninguém usa. E daí, se você for lá de verdade, você vai ter que pagar as coisas em dólar, se for numa loja, um restaurante, algum hotel, por exemplo. Hoje eles só aceitam dólar. E se você tiver que pagar alguma coisa para o governo, provavelmente você não vai ter que pagar impostos, essas coisas, mas tipo pedágio, por exemplo, vai ter que converter os seus dólares para Bolívar lá, ou qualquer moeda que eles estão usando, para conseguir pagar o pedágio, senão você não consegue pagar também. E o que é um problema aí que você vai ter se você for viajar para lá, tá? Bem, os países eles começam pequenos, então eles estão ali pobres e sem opções, como eu expliquei anteriormente, e daí eles começam a crescer muito rápido. Se você for ver, até mesmo o Peru, que é um país muito pobre, eles têm taxa de crescimento muito maior que o do Brasil, por exemplo, porque eles trabalham nesse sistema informal, tá? E isso daí já vem de bastante tempo, que eles eram muito mais pobres que nós, mas eles já estão aí, pelo menos uma hora eles provavelmente... Mais uma hora aí eles vão acabar alcançando a gente, porque eles estão crescendo mais rápido que a gente, apesar de estar no patamar mais baixo, tá? Então, eles têm essa vantagem, né? E provavelmente, a hora que eles alcançam a gente, eles vão cair também nessa armadilha da renda média, tá? Que é o mais comum que acontece. Tem algum país ou outro que acaba fugindo aí, consegue passar e virar desenvolvido, mas isso é muito raro de acontecer e eu vou explicar por quê. Bem, como eu expliquei, a vantagem de ser um país pobre é que você não tem tantas regulações, ou então as pessoas simplesmente acabam ignorando essas regulações por não ter opção mesmo, tá? Então, tipo, não é que o cara fala assim, tem uma lei ali, mas eu vou desrespeitar ela porque eu quero ganhar mais, ou então porque eu quero ser mais esperto, ou sei lá o que. Ele simplesmente fala assim, se eu seguir todas as leis, meu negócio vai falir, ou então eu vou morrer de fome, e eu ter esse outro jeito aqui que daí talvez eu consiga dar certo, então eu vou por esse caminho que é a única chance de sobreviver. Então não é tipo na maldade, na malícia, nem nada disso. É tipo aquele caminho que as pessoas encontram ali para conseguir seguir, ou então, como no caso da Argentina, o governo percebe que tem que realmente diminuir o Estado, diminuir as regulações, e isso daí acaba facilitando para todo mundo, tá? Talvez o caso da Argentina seja um que consiga levar aí o país para frente, tá?
nesse caso do Peru, as pessoas estão desviando, mas uma hora elas vão ter uma condição melhor, vão conseguir aí, ter opção. Então, se eu trabalhar ali formal, então talvez eu consiga ter um pouco mais de estabilidade. Eu vou comprar uma casinha, então eu vou registrar ela no meu nome. Ser regular, ser formal, dá uma segurança maior para as pessoas. Então as pessoas vão acabar buscando isso uma hora. Talvez hoje elas não busquem isso porque é o caminho que está disponível ali, que ela só está tentando sobreviver. Mas uma hora que ela está melhorando a vida delas, elas vão acabar buscando mais esse conforto. E se o Estado continuar atrapalhando a vida das pessoas, isso vai ser ali um teto de onde que as pessoas vão conseguir chegar, tá? Inclusive, muitas vezes o Estado começa a crescer nesse momento. Então, agora a população está estável, então agora a gente pode regular mais um negocinho aqui, outro negocinho ali, ainda vai dificultando e o país volta para a pobreza de novo. Então, com a desculpa, né, de melhorar alguma coisa, tipo, não sei se todo mundo sabe, mas em São Paulo não pode ter botijão de gás dentro dos apartamentos. Por quê? Porque fala que é muito perigoso, tal, todo mundo entende isso. Mas isso torna o apartamento mais caro. Então tem que ter tubulação, gás encaminado, essas coisas. Isso acaba tornando mais caro e algumas pessoas que poderiam comprar um apartamento antes, hoje não vão conseguir mais por causa desse tipo de regulação, tá? Eu dei só um exemplo aí de gás. É lógico que se explodir vai ser uma catástrofe, vai ser ruim para todo mundo, inclusive quem mora no prédio. Mas pensa que isso daí é só uma coisa. Nossa legislação aqui do Brasil, por exemplo, é uma das maiores do mundo. Então, coloca um botijãozinho de gás aqui, outro negocinho ali, outro negocinho ali, e daí acaba que ninguém consegue comprar apartamento mais em São Paulo. Todo mundo ou vive de aluguel ou faz aquele puxadinho na casa dos parentes e vai seguindo a vida assim. Apesar de que, se você for ver assim, na média, o Brasil ainda está em uma posição relativamente boa assim, no planeta. Não estamos em situação de catástrofe como a Venezuela, os países da África, alguns do Sudeste Asiático, tá? A gente ainda tem uma certa estabilidade, mas aí tem umas dificuldades aí de conseguir aí conquistar nossos sonhos, como o famoso sonho da casa própria que o Silvio Santos tanto falava, né? Então, esse é o problema aí dos países caírem na armadilha da renda média, tá? Você chega nesse patamar, sua vida já está um pouco estável, você começa a seguir as regras que tem e o governo começa a aumentar as regras ao mesmo tempo, então daí torna aí difícil passar desse patamar, porque você não tem mais a liberdade que você tinha antes e daí acaba limitando aí o que você consegue fazer, tá? Bem, esse é o termo que criaram porque estavam percebendo que países não conseguiam se desenvolver, mas eu também percebi uma coisa, que na vida das pessoas também existe essa armadilha da renda média, tá? E acho que isso daqui é mais importante de vocês entenderem. É lógico que o governo vai atrapalhar a sua vida, mas não tem muito como a gente mudar isso. A gente pode protestar, votar em outros políticos, mas mesmo assim as mudanças vão ser pequenas e muito lentas, tá? Agora, na sua vida, eu acho mais importante você entender esse conceito. Daí talvez você vai conseguir aí melhorar muito mais a sua vida, tá? Então, qual que é o problema aí da armadilha da renda média? Mesma coisa, se você é pobre, você não tem muita opção, você vai tentar conseguir um emprego, você não consegue, você vai tentar fazer alguma coisa, você não consegue, você vai tentar estudar também, não consegue pagar um curso, então você não tem muita escolha, você tem que se virar, você tem que arriscar, na verdade, né? Então, você vai virar motoboy, mano, motoboy ganha muito mais que um CLT aí que ganha salário mínimo. Isso eu tô falando sem trabalhar assim. Eu sei que tem motoboy que trabalha 12, 24 horas aí, trabalha 7 dias por semana, coisa de doido, mas é porque esses caras são realmente muito gananciosos, tá? Eu já trabalhei um tempo aí, dá pra ganhar uma grana legal, assim, uns 3, 4 mil por mês, se você trabalhar 8 horas por dia, assim, normal, regime, como se fosse CLT, tá? Dá pra ganhar uma grana legal, mas é lógico que se você trabalhar 20 horas, você vai conseguir ganhar 8, 10 conto limpo aí. Então tem gente que acaba se arriscando, eu acho que até desnecessariamente. Com 3, 4 conto você consegue já começar a sua vida, você já dá para pagar um curso, já dá para conseguir aí almejar outra carreira ao invés de ser motoboy por causa da vida.
Mas mesmo se você quiser ser motoboy para o resto da vida, você já vê que é uma pessoa aí que já saiu ali do salário mínimo. Então, outra pessoa que teve mais oportunidade, ali, conseguiu terminar a escola, não uma pessoa que conseguiu as melhores condições do mundo, mas conseguiu terminar a escola, conseguiu um trabalho ali numa fábrica, está ganhando um salário mínimo, às vezes ela acaba se acomodando. Por que ela vai sair da empresa dela, que ela tem o salário garantido todo mês, para virar motoboy e não sabe ali se vai ganhar ou não? Então ela acaba ficando presa aí nessa segurança que ela tem, ao invés de conseguir alguma coisa melhor, tá? Outro exemplo aí, a pessoa não precisa ser um motoboy, ela pode abrir um negocinho dela, um mercadinho, uma padaria, pode começar a consertar carro ali na rua dela e ela poderia aí crescer muito, né? Mas ela também fica presa aí nessa sensação aí de segurança que ela vai ter aí o seu salário mínimo aí garantido, né? Isso eu estou falando na questão na parte mais pobre aí da população, é uma parte melhorzinha. Então, mesmo quem ganha muito, vamos supor, uma pessoa que tem os pais muito ricos, quer dizer, muito ricos não, mas que pode dar uma condição muito boa, então estudando nas melhores escolas, estudando nas melhores faculdades, conseguiu um trampo legal aí, tá ganhando 6, 7, 10, 15 mil, sei lá. Mas tem um problema. Provavelmente você não vai conseguir passar aí desse patamar aí de 10, 15 mil trabalhando para os outros. Então você trabalha aí numa multinacional, você tem um cargo de gerência e tal, você vai chegar nesse patamar e vai ser muito difícil você subir. Provavelmente eles já vão estar te sugando tanto que você não tem mais tempo aí para conseguir sair desse caminho aí. Você não tem mais tempo e nem coragem aí de sair dessa situação, porque você tem uma renda boa, 15 mil não é uma renda ruim, e você acaba gastando todo o tempo que você tem trabalhando, então você não consegue estudar nem investimento. Se você já está assistindo, então você já está ganhando aí dessas pessoas. Então você pode investir um pouco aí no mercado financeiro, essas coisas, mas o ganho também não é nada de extraordinário, tá? Você vai ganhar uma renda aí fixa a mais para complementar, e muito provavelmente o que a maioria das pessoas fazem você está ganhando 5 mil, vai gastar 5 mil, se está ganhando 10 mil, vai gastar 10 mil, se está ganhando 15 mil, vai gastar 15 mil. Então provavelmente você não está juntando nada, então você não tem dinheiro para investir no negócio, você não tem dinheiro para investir, né, em bolsa, alguma coisa assim. Então você acaba caindo aí nesse conforto, você fala assim, tô seguro aqui, tenho uma profissão legal, tenho minhas coisas, mas você não vai investir em abrir um negócio, por exemplo. Você não vai abrir uma empresa para concorrer com a sua, então você não vai abrir uma empresa para fazer alguma coisa diferente, que às vezes pode ganhar muito mais. Por exemplo, se você fizer um mercadinho, um restaurante, se você fizer um restaurantezinho, uma hamburgueria que está na moda hoje em dia, né? Você abrir uma hamburgueria, pode dar aí, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de faturamento por ano. Enquanto trabalhando aí para uma empresa, você vai tirar 100, 200 mil aí, no máximo, assim, se você tiver um trabalho muito excepcional. Então, tem uma diferença muito grande se você arriscar ou não, mas você também vai ficar preso aí nessa armadilha da renda média, porque você já conseguiu uma coisa, por que você vai desistir dela agora? Às vezes você se esforçou muito para chegar onde que você conseguiu, então talvez aí seja até compreensível, você não quer perder, tipo, você não quer falar assim, eu gastei todo esse tempo. Você pode até saber que você tem capacidade para conseguir uma coisa melhor, mas você não quer perder ali o que você conquistou com tanto esforço, e também você não quer correr o risco, vai que você arrisca e perde o salário, e depois você vai ter que conseguir outro emprego que às vezes você vai ganhar muito menos, né? Então você fica preso aí nessa armadilha da renda média também, que uma pessoa que não teria escolha acaba sendo mais fácil de conseguir, tipo, se vira pedreiro, daí você acaba abrindo, contratando uns ajudantes, você acaba abrindo uma empreiteira, alguma coisa assim. Não que você vai construir grandes arranha-céus, mas você faz um negocinho ali, está atendendo ali o bairro, todo mundo te chama, você já encaminha ali para os pedreiros que você conhece, você já encaminha para os auxiliares que você tem, e você começa a gerenciar mais de uma obra ao mesmo tempo. Às vezes uma pessoa que não tem tanto estudo, ela consegue aí ter uma projeção até maior do que alguém que estudou, porque ela acabou arriscando
E não porque ela decidiu arriscar e ela é super empreendedora, só porque ela não teve oportunidade no início e ela acabou indo por esse caminho e foi crescendo, crescendo. E como é um caminho empreendedor, nesse sim você não tem teto, então você pode crescer infinitamente. O único problema do ser humano é que ele morre, né? Então, uma hora, né, acaba a vida, uma hora você não consegue mais trabalhar. Então, esse seria o teto aí da vida de uma pessoa, mas não necessariamente ali uma faixa salarial, igual acontece em empresas aí que mesmo você se esforçando muito, não tem como ser promovido a dono da empresa. O dono sempre vai estar acima de você, porque também ele arriscou lá atrás, né? Então, ele também tem o mérito dele ali de conseguir ter criado a empresa e dado certo e estar contratando você, né? Então ele vai ganhar mais que você, obviamente, e sua opção nesse momento seria só arriscar aí e abrir uma concorrência ou alguma coisa do tipo, tá? Então é isso, vocês curtiram essa dica, deixa aquele like, não precisa se preocupar, não estou falando para todo mundo arriscar, estou falando que isso é uma opção, às vezes as pessoas não veem isso, elas acham que a opção é só seguir carreira mesmo, e às vezes você tem um perfil mais empreendedor, você pode ter muito sucesso e eu estou mostrando que o ganho pode ser muito grande também, tá? Então, se vocês quiserem mais dicas aqui sobre como empreender, como investir na bolsa, investir em alguma coisa, e entender um pouco mais de economia, não esquece de seguir o canal, ativar o sininho e até a próxima. Valeu!